Eu não tenho preconceito contra a lésbica. Eu só não gosto dessas muito machudas. Sério? Fala sério. É só não namorar com uma. Beijo gay na novela não pode. Meu filho pode achar que isso é normal e virar gay. Falando besteira. Isso não faz sentido. Acorda, Brasil. Eu vi beijo hétero a vida inteira e não sou hétero. Não, tudo bem ser gay, mas você precisa ficar se beijando na minha frente? Sabe o que é curioso? Ninguém reclama quando tem dois héteros se agarrando em público. Isso não é uma afronta, é só uma demonstração de amor. O amor não ofende ninguém, não. Hello. Sem noção. Eu, particularmente, não me incomodo. Mas é pecado, né? Pecado pra quem? Julgar também é pecado. Ê, que cabuloso. Você é trans. Mas nem parece, menina. Sério? Olá! Dizer isso tira a minha legitimidade. Afinal de contas, eu sou uma mulher. Mas você já... O que você tem a ver com isso? Alguém já te perguntou o que você tem entre as pernas? Não. Não, se vocês quiserem morar junto, por mim tudo bem. Agora, casar, isso é exclusivo para homens e mulheres. O casamento é a base da família. E casamento é direito. E eu quero os mesmos que você tem. Nem mais, nem menos. Uma criança precisa de um pai e de uma mãe. Viajou. Uma criança precisa de carinho, amor, saúde, educação. Dois pais e duas mães também podem dar isso. Com respeito e leveza, tudo fica mais gostoso. Sem egoísmo. Vamos dividir esse mundo? Hashtag preconceito não é opinião. E aí galera, tudo certo? Sejam bem-vindos ao Arena Uninassal. Aqui nós vamos discutir os assuntos mais relevantes do Brasil e do mundo que podem ser temas da redação do seu Enem. E como vocês viram no vídeo, a gente vai discutir um tema extremamente polêmico. Racismo, homofobia e discriminação. Nós queremos saber tudo, todas as dúvidas que vocês têm aí na internet, todas as dúvidas que nossa plateia tem aqui, e nós trouxemos vários convidados para discutir, debater e acrescentar muito nesse tema que é extremamente relevante e importante para todos nós. Para começar o programa, eu queria chamar essa banda maravilhosa, a Lenda do Palhaço do Coqueiro. Simbora! Água da bica da cacimba mata a sede. A terra cheira quando chove sabiá. Sabe sabiá, ontem eu vi minha morena bandoleira sabiá. Eu vi o meu amor passar. O choro da mata chama a chuva de janeiro. A terra treme quando o ronco trovejar. Sabe sabiá, ontem eu vi um curupira tão ligeiro sabiá. Eu vi a mãe da noite fumegar e o nevoeiro sendo candeeiro faz um pinto pro fumar. Embola, nem embala, nem bala, embola e nem bola. Eu passo o tempo e deixa a rima, costuma seguro o coco de Caiane e o nevoeiro sendo candeeiro e faz um pinto. Embola, nem embala, nem bala, embola e nem bola. Eu passo o tempo e deixa a rima, costuma seguro o coco. Na palma da mão. Água na bica da cacimba mata a sede. A terra cheira quando chove sabiá. Sabe sabiá, ontem eu vi um curupira tão ligeiro sabiá. Eu vi o meu amor passar. Uou, uou, uou.
O choro da mata chama chuva de janeiro. A terra treme quando o ronco trovejar. Sabiá, ontem eu vi um curupira tão ligeiro, sabiá. Eu vi a mãe da noite fumegar e o nevoeiro. Sendo candeeiro e faz o pito. Embola no embalo, no embalo, embola e na embolada. Eu passo o tempo e deixa a rima, costuma seguro o coco de caiano e o nevoeiro. Sendo candeeiro e faz o pito pra fumar. Embola no embalo, no embalo, embola e na embolada. Eu passo o tempo e deixa a rima, costuma seguro o coco de caiano e o nevoeiro. Sendo candeeiro e faz o pito. Embola no embalo, embola, embola e na embolada. Eu passo o tempo e deixa a rima acostumar. Iane e o nevoeiro, sendo candeeiro e faz o pito. Embola no embalo, embola, embola e na embolada. Eu passo o tempo e deixa a rima acostumar. Segura o coco. Coco de caiana, de caiana. Coco de caiana, de caiana. A lenda do palhaço do coqueiro. É isso aí, você que tá em casa para participar do Arena Nassau, facinho, hashtag Arena Nassau. Aí no Facebook Live, no YouTube Live, qualquer live que você tiver agora, nesse momento, hashtag Arena Nassau, manda tua pergunta, tua dúvida. A gente tá aqui com uma galera muito especial. Por favor, Kenan, mostra esse povo bonito aqui, viu? Olha aí. Todos eles terminando o terceiro ano, vão fazer Enem esse ano e vão aproveitar bastante o tema que a gente vai discutir aqui na Arena. Eu queria também apresentar os convidados da nossa Arena de hoje. Eu vou apresentar aqui o professor Antônio Neto. Por favor, aplausos, Antônio Neto. Aqui eu tenho a professora Germana Nascimento e o professor Rodrigo Pessoa. E para não demorar muito, eu já quero, abordando esse tema, perguntas de vocês agora. Perguntas. Quem quer perguntas, faz a pergunta. Boa tarde. Eu queria perguntar à senhora, o que é que a senhora acha do racismo reverso? É uma pergunta bem instigante, sobretudo porque foge da pauta bem convencional, que é sobre o racismo de um modo mais amplo, como a gente está conhecendo no Brasil, né? O que é o racismo reverso? Assim, tentando trabalhar didaticamente o texto. É você achar que um negro, ele pode ter discriminação contra um branco, porque historicamente a gente só é levado a acreditar que há um preconceito em decorrência de uma alienação histórica, de uma exclusão histórica dos negros, que é o preconceito dos brancos para com os negros. Então, se entrou na pauta há pouco tempo, inclusive, muito mais citado depois do debate das cotas raciais, se existe o racismo reverso, né? Então, há a possibilidade, sim, do negro ter preconceito contra o branco. O que é que se acha? Assim, na minha opinião, há essa possibilidade. Não é o convencional, não é uma pauta de luta dos movimentos sociais, dos movimentos negros. Eu acredito que há essa possibilidade porque, historicamente, o negro foi construído, a gente fala no geral, porque é uma pauta muito ampla. É claro que as singularidades elas se expressam a partir de sua autenticidade, seus mecanismos próprios de interpretação de valores, tá? Mas quando eu falo que há essa possibilidade, é porque cada um pode gerar em si, construir em si valores próprios que podem ser na forma de violência. Então, o racismo por si só é uma violência. Eu também acredito que pode existir a violência nesses formatos, assim, do racismo reverso, do negro acreditando que o branco deve lhe ser uma exterioridade, deve lhe ser, assim, abolido do seu convívio mais íntimo, mais próximo. Algumas pautas, por exemplo, acreditam que não deve haver casamento interracial. Por quê? Porque se diz que o negro, historicamente, foi excluído da convivência dos espaços de poder dos brancos, então os negros deveriam se unir entre si e sequer permitir a possibilidade de casamento de negros com brancos, não mais
o racismo histórico no modo da conveniência, de uma certa eugenia que queria embranquecer a população, mas dessa vez houve também uma pauta gerada entre os movimentos sociais que dizia assim: será que a gente deve mesmo se misturar com os brancos, já que nós fomos historicamente excluídos por eles? É claro que isso é um modo da exceção. O movimento negro não entende isso como sua grande bandeira de luta, de modo alguma. Agora, isso é um dos momentos, das falas que existem sim também. Se você me permite, Vasco, uma coisa interessante é a gente pensar assim, ó, o racismo ele é tão cruel, mas ele é tão cruel que ele vai para além da cultura. Ele não age na cultura. Diferente do que a gente imagina, que ele constrói cultura, que ele tece cultura, ele está para além da cultura, numa coisinha que a gente chama de imaginário, ou seja, naquilo que sustenta a cultura na racionalidade. Sem imaginário não tem cultura. A cultura é assim, a vida acontece, tá? O imaginário é o que deixa a vida acontecer, o que permite a vida acontecer. O racismo ele é tão cruel, ele é tão malvado com a nossa civilização, que ele permeia a base daquilo que gera a cultura. Por isso que ele permite, inclusive, o racismo reverso. O que também é chamado, que o professor acabou de explicar, como racismo estrutural. É justamente isso, está para além dos olhos, além da visibilidade, além do nosso campo simbólico perceptível. Verdade. Interessante que ele fez uma pergunta muito forte aí, né? Essa coisa do racismo reverso. A gente pode dizer exatamente como a colega bem falou, aqui no Brasil a gente não percebe isso no movimento negro, em nenhum momento essa preocupação, né? Agora, se a gente de repente partir para uma situação, por exemplo, a nível dos Estados Unidos, aí você vai encontrar. De fato, o preconceito racial lá tinha marcas profundas e lá realmente você tem isso aí. Você tanto tem um racismo do branco para com o negro, como também para do negro para com o branco. Aproveitando esse tema, a gente tem um VT, né, um vídeo que vai passar aí, que vocês vão ver como contextualiza junto com as palavras aqui dos convidados. Vamos ver. Lucas. Jane. No. Hi. Hello. Hi. 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 Hello. 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 How are you? Good. You came to the castle? Yeah. Perfect. I'm sorry, you Lithuanian? Yes, I Oh, am. perfect. Please, can you translate this for me? I'll try if I... You translate, please. You will have to say this, or you will. No, like on my Facebook page, and someone wrote it to me. I don't know the person. Who wrote you this? I got it on my Facebook, so I was like, how can I understand it? Oh, do you know this guy? You know this guy? No. I just came to Lithuania like 2 weeks ago, so. Oh, fuck.
You know, I will not translate it to you. It's very humiliating. Okay? I'm not sure I want to translate to you this because it's really shit. It's very difficult to say to looking in your eyes. So no, I can't. No. Didn't work. Well, I mean, like there's no like useful information for you here. You want to hear this, maybe? Yeah, because I would like to know better, you know. Okay, but... Okay. Will you will get this really personally, or you will not get this personally? I don't know, you know, because I just came to your country 2 weeks ago, so... Yeah, and it's racist. It's really bad, and I don't like this. So, okay, I'm gonna try to say these words. So, yeah. Monkey, what are you doing in Lithuania? Go back to Africa. That your smell would be not here. And if you will not get this, we will catch you. And from your slave skin, we will make shoes. I'm sorry. Sorry, don't read it, okay? Just... I'm really sorry. So I just what can say, I apologize about that person. This sort of idiot, or I don't know. Voltemos a pegar ar agora. Vídeo impactante, né? Muito, muito, muito forte. E deixa para mais perguntas. Perguntem mais. Eu tenho uma pergunta. A atual portaria do Ministério da Saúde, 2712 de 2013, que impede os homossexuais a doar sangue, né, por menos de um ano, de não ter relações sexuais, aí sim que ele pode doar sangue. É considerado homofobia? Eu acho que o Estado, isso é interessante, assim, eu acho que abre uma discussão muito, muito grande. Mas é interessante notar que como o próprio Estado ele passa a agir formatado dentro de um processo que já está constituído. Por isso a ideia da crueldade e da perversão quando se fala em racismo e homofobia. É óbvio que o Estado está preocupado numa condição de proteção de saúde. Ótimo. Política pública, ótimo. O problema e o reverso dessa política pública, né? Como que o próprio Estado acolhe, né? Como que ele consegue acolher a condição desse indivíduo. Porque se a gente for olhar, e é o vídeo que a gente também acaba de assistir, o processo, ele é simples, apesar de perverso, ele é simples. Porque aonde que está constituído esse processo todo? No não reconhecimento do outro. A gente, infelizmente, incutiu na civilização a condição da igualdade. Somos iguais uns aos outros. Quando a gente definiu que somos iguais uns aos outros, a gente destruiu a si mesmo. A gente passou a se consumir nessa igualdade. A gente não é igual um ao outro. Ao contrário, a gente é absolutamente diferente um ao outro. Parece que a única coisa de igual que a gente de diferente que a gente tinha era a impressão digital. E a gente vai notar que a coisa menos importante que a gente tem, que nos faz diferentes, é a impressão digital. Maravilha. Mais perguntas? Mais perguntas ali? Ali? Vamos lá. Trazendo à tona sobre a igualdade, então, não pode se dizer que
essa forma de privilégios para determinada raça seja também uma forma de preconceito? Porque, tipo, se todos são iguais, por que ele precisa do privilégio para se sentir no patamar de outra raça? A gente gosta do privilégio. Desculpe, eu tô tomando aqui, mas a gente é uma sociedade que gosta do privilégio. Onde que a gente gosta do privilégio? Se vocês forem olhar o trabalho dos pais de vocês, muitos deles tem lá uma plaquinha aqui para o fulano, aqui para o ciclano, aqui para o beltrano. Essa plaquinha é suficiente para servir como exemplo de uma sociedade que busca privilégio, igualdade e o expurgo da diferença. Não é? Isso é simples. Por isso que a gente teve que pôr uma outra plaquinha. Aqui tem que parar o idoso, aqui tem que parar o deficiente, aqui tem que parar, porque senão a gente passa em cima da cadeira do deficiente. A gente é uma sociedade preconceituosa. Isso é demonstrado onde? Quando a gente tece o privilégio. Resgatando um pouco esse simbolismo da igualdade, né? Eu gosto também de exercer um pouco contraditório. E no contraditório, vou falar a partir de um outro registro, muito mais um registro de cunho eminentemente político. Quando a gente fala de igualdade, evidentemente, como uma substância política, é desejável. Sem um preceito, um ideal, um ideário de igualdade, nós não teríamos abolido a escravatura. A gente não teria alçado as mulheres a um patamar além de poder do que antes era. Então, um simbolismo em torno da igualdade de cunho político é necessário. O que a gente deve traçar, como o meu colega antes resgatou, é o quanto essa igualdade não nos permite visualizar e lidar, vivenciar com a diferença. Ou seja, a minha margem de igualdade está numa ramificação tão estreita que eu sequer me permito ir além do que sou eu mesmo. Então, parece que na sociedade nós só aspiramos a espelhos de nós mesmos. Então, no patamar político, na esfera política, a igualdade permite, em tese, em hipótese, a todos nós termos acesso a tudo que as políticas públicas devem nos proteger em termos de direitos civis, conquistas. No entanto, a gente sabe que a gente viveu muito tempo onde alguns eram excluídos, alguns eram marginalizados. Então, por conta disso, caberia ao Estado ignorar essa negligência histórica ou cabe ao Estado traçar mecanismos de uma certa reparação? Então, eu acho que a tua pergunta vem muito nesse contexto. É necessária uma reparação, sim ou não? Eu sou da hipótese que sim. O Estado ele tem que ser responsabilizado por tudo o que ele negligenciou historicamente algumas populações. Né? A gente está falando muito, quando você colocou, me pareceu muito a pauta das cotas raciais. Então, nesse sentido, uma população que viveu tradicionalmente à margem, sem acesso às universidades, séculos e séculos a fim, não é? E que ainda hoje a gente carrega conosco, esteticamente, as marcas das mulheres precisarem alisar seus cabelos para se sentirem bonitas, as marcas de alguns precisarem se branquear para serem aceitos socialmente, mediaticamente e muitas outras coisas, racismos assim, violentamente perpetrados. Então, cabe ao Estado se anular diante disso ou colocar políticas e medidas de uma tentativa de alavancar essa população a uma conquista de direitos civis mais plena. Também falando mais um nível estrangeiro, um exemplo dos Estados Unidos. Acontece muito em um hospital, por exemplo, tem um médico negro e um médico branco. As pessoas se colocarem para qual ela prefere escolher, muitas vão para o branco. Porque dizem que não, o negro chegou lá com cota, entendeu? Tipo, ele não teve tão capacidade quanto o branco para poder chegar lá em cima. O que vocês acham desse comentário, dessa opinião? Rodrigo? De fato, e essa situação realmente acontece, de verdade, dos Estados Unidos. Depende exatamente em que local ele, na verdade, está vivendo. Se ele tiver realmente, por exemplo, nos estados do Sul, isso realmente comumente vai acontecer, né? Com certeza vai acontecer. Já na região do Norte, a coisa já é muito diferente, já inverte essa posição. Lá você já percebe que a coisa já começa a ser um pouco diferente. Não significa dizer que não tenha. A gente vive numa sociedade em que a gente tem que imaginar exatamente essa ideia. Dizer que vai desaparecer, que não existe em canto nenhum, existe em qualquer lugar, em qualquer circunstância, em qualquer condição ali você vai encontrar essa situação. Agora, de fato, de verdade, isso acontece sim, né?
da condição de se dizer que o indivíduo teria chegado nesta condição de um processo de cota que teria sido dado. Existe uma coisa na história do Brasil que pouca gente, de repente, assim, comenta, se fala, mas no momento do que nós tivemos aí a abolição da escravidão no Brasil, essa era uma preocupação da Princesa Isabel. Era algo interessante em relação a isso aí. Ela acreditava no seguinte: abolir a escravidão não ia resolver o problema. Apenas isso aí. Porque no momento que você abole a escravidão, mas naquele contexto você não daria condições para esse indivíduo ser reintegrado à sociedade, de fato e de verdade, o Brasil ia pagar um preço caro demais para depois fazer essa reintegração. Né? Naquele momento ali, o que se permitiria, na ocasião, né? Acaba com a escravidão, os senhores de engenho, os senhores latifundiários estavam mais preocupados naquele momento em receber uma indenização. Quando, na verdade, o Estado, num processo de falência, naquele momento, aquela dificuldade, aquela transição de governo, faltou, né, geralmente, força e poder para poder realizar exatamente o quê? O processo da integração. Né? Especificamente, dar oportunidade de emprego, dar oportunidade de estudo, o que, na verdade, você percebe que isso gerou um problema pelo qual nós estamos vivendo na sociedade atual hoje. Né? Quer dizer, parece que uma pessoa que estava pensando isso lá atrás, há tanto tempo, mas aí, como a colega bem colocou, existe a necessidade de uma reparação histórica. É algo que nos incomoda, realmente, essa situação, porque se tivessem feito, se o Estado realmente tivesse cumprido seu papel naquele momento, isso não precisava ser feito. Mas é engraçado, veja como é que é a história do Brasil. Do momento que a escravidão ela é abolida, ela era o último sustentáculo ali daquele sistema. Acabou a escravidão, 1 ano depois proclama-se a República e se tira a monarquia. Por quê? As ideias seriam fortes demais. Quer dizer, existe a ruptura, existe a mudança. E aí a sociedade não aceita naquele momento. Realmente, o Brasil é um país conservador, complicado nesse ponto. Só para voltar à questão da reparação, um exemplo simples. Pensa que o único povo de todos nós aqui que viemos para a América do Sul acorrentado e num navio foi o negro. Sim. O único. Todos os outros não vieram nem acorrentados, nem num porão de um navio morrendo de fome. O Estado tem ou não que reparar o que ele fez? Sim. A pergunta é simples. Eu pergunto para vocês. Tem ou não que reparar o que ele fez? O único povo que ele traz para a América, acorrentado e no porão de um navio, morrendo de fome e de doenças absurdas, foi o negro. Não fizemos nada. Será que não fizemos nada? Será que a gente não é responsável por isso? Não, a gente não. A gente já está vivendo em 2017. A civilização é responsável por isso. É um crime contra a civilização humana, contra a condição humana. A gente responde por isso, quer queiramos ou não, pelo simples fato de estarmos aqui hoje. Ainda na tua pergunta, eu reforço que, assim como nos Estados Unidos, aqui no Brasil, quando do momento da implementação da lei que versava sobre as cotas nas universidades públicas federais, também se especulou muito sobre isso, sobre a possibilidade dos profissionais serem menores, digamos assim, em termos teóricos, em termos profissionais, em decorrência de terem vindo, alguns deles, a partir das cotas, do número de cotas raciais, né? Então, isso não foi algo que se concretizou, se substancializou apenas no processo dos Estados Unidos. Aqui aconteceu da mesma forma. Então, os primeiros estados, né, Brasília e o Rio de Janeiro, quando implementaram as cotas raciais, também fizeram pesquisas a posteriori. E essas pesquisas a posteriori mostraram que os alunos cotistas alçaram os mesmos níveis, uma vez que já tinham entrado na universidade, que os alunos não cotistas. Então, mais uma vez, esse argumento de que os alunos cotistas seriam profissionais menores caiu por terra. Com certeza. E você que está em casa, participa aqui do nosso programa, #Arena Uninasal. Manda tua pergunta, tua dúvida, sugestões de novos temas e tudo mais. Algo que eu queria levantar aqui para os nossos convidados era o tema que está muito comum, por exemplo, quem acompanha as séries de TV, a Flash, Supergirl, enfim, várias séries, sempre tem um casal gay. Isso está vindo sempre, e sempre direcionado para um público mais jovem e tal, e as novelas agora, os beijos gays, enfim. Eu queria levantar esse tema, homofobia, que a TV está colocando em pauta e a gente tem que discutir aqui sempre. Vamos lá, queria que vocês falassem um pouquinho sobre o tema homofobia, TV e por aí vai. A homofobia, como um dos vídeos que a gente trouxe aqui, é aquela situação onde eu não me reconheço enquanto homofóbica, né?
vendo aquele último vídeo, é muito sensível pra gente o quanto as pessoas se emocionaram ao precisar traduzir para aquele rapaz o que estava escrito naquela mensagem. Mas eu fiquei me perguntando, suscitou em mim a questão, será mesmo que nenhuma daquelas pessoas eram racistas? Que nenhuma daquelas pessoas já tinham sido atravessada por pensamentos talvez até similares ao texto da mensagem, que naquele momento uma sensação de empatia, alguma coisa aflorou nos termos da sensibilidade, que ela de repente se impactou que o humano ali à frente era apenas humano, né? Em sua singularidade, seu modo de ser, em seu exercício de ser gente. Então, a homofobia é como o racismo, está tão cristalizada que é muito difícil para a gente se perguntar e se reconhecer enquanto uma pessoa homofóbica ou que não necessariamente tem práticas constantes homofóbicas, mas que, vez ou outra, se pega com valores tão cristalizados de uma tradição conservadora que não dá ao outro o mesmo direito que compete a si, que cabe a si, que deveria caber a todos. Então, é nesses termos que a homofobia também ainda está muito aquém a nossa sociedade de ter um respeito mais plural, sabe, à diversidade, e é um modo de respeito mais total para com o outro. Vocês, perguntas? Vamos lá. Assim, as instituições têm as suas regras e cabe a gente a respeitar, principalmente as de ensino. Como professores, eu queria que vocês dessem a opinião de vocês, vai escolher aí qualquer um, para falar sobre quando, além das regras que as instituições estabelecem, mostra que tem uma homofobia e um preconceito muito além, tipo, extremista do que o normal, que era para ser as regras de todo estabelecimento, com um casal, por exemplo, hétero, às vezes para o gay ou para a lésbica, não é. E isso às vezes fica muito claro. Vamos pensar assim, ó. A escola, a gente tem o hábito de imaginar que a escola é diferente da sociedade que ela tá. Escola e sociedade não tem muro. Aquele muro que a gente está vendo na frente da escola não existe. Na verdade, a escola age o espelho da sua sociedade. Por quê? Por uma questão simples. Porque ela é a sociedade. Ora, por que ela age de maneira diferente e, quem sabe, mais rigorosa com um casal gay do que um casal hétero? Porque a sociedade é assim. Esse é o nosso problema. Essa é a nossa condição. É isso que a gente tem que discutir. A escola, ela não está sendo vanguarda. Ela não está sendo diferente daquilo que a sociedade é. Então nós temos duas coisas para discutir. Primeiro, o fundamento da sociedade. O que estrutura a sociedade que a gente está vivendo? A civilização, a cultura, etc. Segundo, a escola. Como que a escola, que se diz construtora de um novo tempo, quanto que vocês escutaram que vocês na escola são o país do futuro, não é? Que vocês vão construir essa nação. Mentira, né? Por que é mentira? Uma questão óbvia. Porque a escola está fazendo do seu desejo o nosso desejo. E qual que é o desejo da escola? O desejo da sociedade. E qual é o desejo da sociedade? Simples, de discriminação. Não que ela deseje a discriminação, mas é que ela pontua a sua existência na própria homofobia, na discriminação, no racismo e etc. Onde então vai reverberar o desejo da escola em nós. Por isso que a gente sofre pra caramba dentro da escola, não é? Por isso que a gente às vezes fala, meu Deus, esse mundo não é meu. Eu tô fora do lugar. E tá mesmo, porque a gente está entrando numa sociedade que nos é imposta, e aí a diferença que vocês vão entender da política para a moral. Isso é a moral. É o desejo do outro se fazendo no meu desejo. Isso é moral. Pronto, eu não desejo mais. Eu desejo o que o outro deseja. É isso que as instituições fazem. Por isso que elas não estão na vanguarda. Porque o que elas desejam é o que a própria sociedade deseja. Maravilha! Bem, você que está em casa, #Arena Uninassal, participa, manda tua pergunta, compartilha esse programa nas tuas redes sociais, vamos atingir a maior quantidade de pessoas possível. Se inscreve lá no canal do YouTube, vai lá no Insta da Uninassal também, tamo junto em todas as redes. Já já a gente volta, é um breakzinho e agora a lenda do palhaço do coqueiro!
A gente vai fazer uma coisa que a gente não costuma, geralmente quando a gente toca, a gente vai fazer um cover aqui. Espero que a galera goste, beleza? Uma versão nossa aqui. Quem souber, viu? Tô enfiado na lama. É um bairro sujo, onde os urubus têm casas e eu não tenho asas. Mas estou aqui em minha casa, onde os urubus têm casas. Repitando, segurando a parede do mangue do meu quintal. Manguetal, andando por entre os becos, andando em coletivos. Ninguém faz o cheiro sujo das lamas da Manguetal. Andando por entre os becos, andando em coletivos. Ninguém faz o cheiro sujo do Chiaja Manguetal. Essa noite sairei, vou beber com meus amigos, e com as asas que os urubus me deram ao dia. Uma carreira vencedora não se constrói da noite para o dia. Tem que ser bom em decisões, escolher a melhor formação, porque o mercado de trabalho é tão competitivo quanto o mundo do futebol. Na Uninasal você pode escolher entre ensino à distância ou presencial. Em qualquer opção você se prepara para ter uma carreira de sucesso. Venha para o time da Uninasal e tenha uma formação de qualidade. Ensino à distância ou presencial é na Uninasal, formando vencedores. Bater mais forte não quer dizer que vai ganhar. Às vezes o medo é o caminho da vitória. Sorrir antes de comer não vai matar a fome. Quem tem fome come sim, sabe o que é ganhar. É mentira querer deixar se levar. Sofrer antes de morrer não é a cura. A poesia que bate dentro de um bordão é pedrada de sono e sonhos que vêm e que virão. É mentira querer deixar se levar. Sofrer antes de morrer não é a cura. A poesia que bate dentro de um bordão é pedrada de sono e sonhos que vêm e que virão. Valeu. Show de bola. E você que tá aí em casa, hashtag Arena Uninasal, compartilha, faz tua pergunta, vamos interagir. Essa é a parada, beleza? Facebook, YouTube, Insta, estamos em todos os lugares. Vamos embora. Mais perguntas, mais perguntas. Mais perguntas, mais perguntas. Vai lá, pergunta. A gente sabe que a gente vive nessa sociedade que exige vários padrões da gente e que, no caso, esse padrão seria o homem branco e todo o resto, que seria, tipo, as mulheres, os negros, os LGBTs, eles têm que passar por várias dificuldades e discriminações e preconceitos, tipo, no dia a dia. E, às vezes, a gente fala coisas que a gente não sabe que você está sendo LGBTfóbico, machista, racista. E quando uma pessoa que é dessa minoria fala pra você que você está sendo isso, que você está sendo preconceituoso, aí você cria... não é conflito, você cria palavras pra
acusar a pessoa do que você está fazendo. Você cria o feminismo, a heterofobia, o racismo reverso, que são coisas que não existem, sabe? E o que falaram sobre a questão das cotas e tal, eu super concordo contigo da dívida que as pessoas brancas têm com as pessoas negras, porque a gente vê que o racismo ele está muito presente ainda nos dias de hoje, que ele é uma coisa que ainda tem que ser muito lutada, porque se você for parar para pensar aqui, é só olhar em volta, sabe? Tipo, você vê que tem a minoria aqui são pessoas negras, sabe? Tem tipo 1, 2, 3, tipo, sabe? Tipo, 2 dezenas, 3 dezenas. Então, assim, é um assunto que está sendo cada vez mais debatido. E se você for parar para pensar, tipo, 30 anos atrás, 40 anos atrás, isso nunca seria debatido. Numa época de ditadura militar, onde tipo, tudo era censurado, esse momento aqui não teria acontecido. Uma coisa que eu queria puxar é a diferença entre igualdade e equidade. Porque a equidade, no caso, seria o que é justo. Não adianta você dar oportunidades iguais para uma pessoa que não tem os mesmos recursos que você, sabe? Você não pode dizer que uma pessoa negra da periferia que vai para uma escola pública tem os mesmos recursos que você tem para chegar na universidade, numa pós e conseguir um trabalho, sabe? Então eu queria saber de vocês, dos três, qual seria, se vocês imaginam que um dia a gente poderia chegar a essa equidade, porque é uma visão meio utópica para agora, mas a gente tem vários grupos lutando e resistindo por aí. Então eu queria saber o que vocês acham disso. Muito bom. Parabéns pela pergunta. Aplausos aí pro colega, deu um show aí. Rodrigão, fala aí. Foi uma colocação muito pertinente, muito apropriada e com um conhecimento assim, histórico e terminológico muito bacana, assim, sobretudo para a tua idade. Quão bom seria se no Brasil esses temas fossem mais disseminados, né? Por isso, quando você traz esses temas não seriam décadas atrás corriqueiros em debates assim, é verdade, extremamente verdade. Sobretudo porque a gente deve lembrar que o Brasil era tido como um paraíso era a democracia racial, né? Então a gente se envergonha hoje na academia de ter durante tanto tempo levantado essa bandeira como se fosse uma expressão legítima de fato o que é o Brasil. Quando, na verdade, não. Em 1950, a ONU elencou alguns pensadores do Brasil e tentou promover, na verdade, uma compreensão mais ampliada sobre por que o Brasil, então, seria... Porque internacionalmente também era conhecido como democracia racial, o que levava o Brasil a essa total aceitação das múltiplas raças que aqui viviam. E, na verdade, o desfecho dessa pergunta, dessa investigação social, foi exatamente o contrário disso. Mostrar que aqui o racismo é uma fratura exposta, que nunca deixou de sangrar, que delegou aos negros, a maior parte da população de negros e pardos, a escória daquilo que tinha que ser como direitos adquiridos, né? Então, esse debate via à tona, seja porque parcela da população se entendeu como perdendo direitos adquiridos com a questão das cotas sociais, ou por qualquer outra questão que seja, esse debate entrar no rol, no elenco daquilo que está sendo fervilhante socialmente é muito produtivo. Por quê? Porque a gente finca os pés nos exatos valores aos quais a gente acredita. O que a gente não pode é deixar se levar pelas hipóteses de que as feminazes, de que a vitimização é o que impera na nossa sociedade. Muito pelo contrário, quando a gente se apropria de uma história, de uma da sociologia da sociedade brasileira, a gente vai ver que os termos, né, de equidade e igualdade sempre foram compreensões distantes daquilo que nós somos. Então, de fato, a igualdade, nos termos de uma moralidade, como o professor bem colocou, ela sempre pode causar transtornos pessoais e sociais. Mas quando a gente promove uma equidade, a gente vai tentar distribuir uma ascensão política a todos que estão envolvidos na sociedade. Então você que está em casa já sabe, hashtag Arena Nassau, participa aqui, manda tua pergunta, tua dúvida. E agora você sabe que o Arena Nassau é focado na redação do Enem. Esse tema extremamente extenso, com muitos detalhes, a gente quer saber dos nossos convidados aqui, todos, as dúvidas que eles têm para os nossos professores responderem, beleza? Então, redação do Enem, dúvida aqui. Sobre a exclusão social, eu poderia colocar na redação do Enem um racismo indireto,
Por exemplo, se você perceber, a maioria das comunidades ou pessoas carentes são compostas por negros. Eu poderia citar na redação que isso é um racismo indireto, porque não lutam tanto por isso quanto, por exemplo, se eu chegasse para uma pessoa negra e a ofendesse. Penso eu que se você construir enquanto argumento, sem problema algum. O problema da redação é porque, às vezes, o que a gente pega? E aí o nosso risco maior de tomar um tema desse e transformar num discurso panfletário, que a gente costuma dizer na academia, né? Um discurso de panfleto que ele não se sustenta. Eu acho que o que a gente não pode precisar pensar é como não fazer um discurso de panfleto, né? Ou seja, um discurso que não se sustenta. Se ele se sustenta, eu acho que é possível sim utilizar. O que você precisa ponderar primeiro, medir um pouco da opinião que você está colocando e medir um pouco de como que essa opinião também é lida no seu contexto geral. Falando, como você traçou, de um racismo indireto, né? Eu pensaria um tanto de forma delicada, assim, colocar como racismo indireto. Será que isso não é um dos racismos da forma mais direta possível? Ou seja, desde a escravidão, o negro sempre foi colocado à margem. Nunca houve uma preocupação estrutural e sistemática por parte da instituição Estado para tirar essas pessoas da margem de vulnerabilidade. Então, colocar como racismo indireto, você pode sustentar esse argumento, sim, mas tomando muito cuidado para não pensar como um recorte muito particular, sem ter uma sustentação histórica e uma análise mais precisa. Acho que o risco é que fica muito difícil lidar com esse argumento, tá? Exatamente. Acho que a nossa ponderação é essa contigo, assim. É um argumento muito difícil de sustentar, né? A gente pode incorrer tanto para muito mais quanto para muito menos, né? Não é um tema que a gente consiga discorrer de maneira tão controlada. É muito difícil, né? Por isso, atenção, eu acho que precisa tomar cuidado. Pode. Qual é o controle que você tem disso? Acho que essa é a pergunta principal. Eu tenho controle efetivo do que eu estou sustentando aqui? Se eu tenho, eu acho que vá lá, arrisque. Se não, não vai se aventurar que vai se dar mal. Mais uma pergunta. Rodrigo, diz aí. Rodrigo vai falar. Não, bem complicado. Como o professor bem falou aí, muitas vezes o aluno, ele no momento da redação, ele, no momento da sua pauta ali, na sua escrita, ele vai querer arrumar uma argumentação histórica e ele pode correr exatamente esse risco, porque existem realidades diversas, né? Então, de repente, pode acontecer de verdade isso aí, ficar um processo realmente panfletário, e aí, realmente, com certeza, você vai ter um desvio do foco, vai perder ponto na redação. Mais uma pergunta. Fala, essa questão de tomar cuidado em si, sobre o tema principalmente, na redação a gente não pode trazer totalmente para o lado pessoal. E às vezes, escrevendo, a gente acaba fugindo do que é uma redação para trazer para o lado do desabafo. Como ter cuidado em relação a isso e também como trazer uma solução aprazível para todos e que não sofra também preconceito pela banca corretora. Eu acho que uma diretriz que você pode pensar, sem resvalar ou num preconceito ou em uma apropriação de uma ideia que digamos assim, não é tanto aceita socialmente, é você pensar nos termos da justiça social. Se você quiser ampliar o seu argumento para dar conta do que se considera socialmente uma busca por justiça, eu acho que fica uma tentativa mais equilibrada, sabe, de harmonizar uma conclusão. Como exercício prático, né, indo para a prática. Eu acho que a primeira pergunta que você deve se fazer diante do tema é: o que eu já li sobre isso? Opa, eu já li, por exemplo, alguém aqui já ouviu falar em Frantz Fanon? Frantz Fanon é um autor fundamental para a gente discutir racismo, não é? Para a gente discutir a condução de toda essa conversa que a gente está falando. A gente precisa ter passado por ele. Quero acentuar no tema. O que eu já li? Quem eu já li? O que eles falavam sobre isso? Opa, então eu estou mais seguro, tá? Então eu estou mais seguro. Se eu não souber responder, o que eu já li sobre isso? Não sei, acho que não li nada. Quem eu já li? Acho que não li ninguém. O que eles falavam? Não lembro. Esquece, vai para outra. Por quê? Porque vai cair no desabafo.
Por mais que você esteja falando, não, eu tô no controle. Não, não tá. Você tá no controle da tua emoção. Você tá no desabafo, né? Primeira pergunta. De novo, não tenho receita. Eu tenho palpite. No meu palpite, a primeira pergunta é: o que eu já li? Quem eu já li? E o que falava sobre isso? Maravilha. Bem, galera, estamos chegando ao fim de mais uma Arena Uninassal. Continue participando, compartilhe o vídeo aí. Maravilha. Compartilha, esse programa vai ficar online aí para vocês assistirem quando quiserem. Compartilha, comenta, #Arena Uninassal, manda sugestões de novos programas, o que é que vocês querem escutar aqui. E aí a gente vai fazer acontecer. Eu queria também agradecer toda essa galera bonita que veio aqui hoje. Povo bonito. E para homenagear vocês que estão aqui, eu queria entregar uma plaquinha ao professor Rodrigo, em nome de todos os convidados, em nome de todos vocês bonitões que estão aqui. Rodrigo, muito obrigado por ter vindo. Aí, galera. Maravilha. Foi um prazer participar desse projeto, de verdade, né? Esclarecedor aqui, um debate, uma troca de opiniões, de ideias, e que realmente sirva para a gente realmente fazer com que haja essa reflexão cada dia, cada hora, cada momento. E que a gente sabe que a gente está numa luta muito forte, né? Nada vai modificar todo dia, vamos lutar todo dia, né? Para conquistar aquilo que a gente deseja. E aí, aplausos para Antônio Neto, Germana, Rodrigo. E agora vocês encerram com aquela música raiz. Muito bom. Agora eu vou falar, fale você o nome da sua banda, que é Style. Falar o nome da minha banda, que é o quê? Style. É Style. É Style demais. A lenda do palhaço do coqueiro, e aí, lá do Janga. Aí tá certo, meu Convidando velho. de novo a galera pra curtir lá no Facebook. Tem no Facebook, tem no YouTube, tem no SoundCloud, tem Instagram, tem... É isso aí. Deve ter Twitter também. Deve tem ter. esses negócios todinho aí. Beleza. Spotify ainda não, em breve. A lenda, simbora! Vai lá. Tatuagem borboleta, subo até sua constelação. Ela diz querer surfar em meus cabelos verdes, ondas com a perfeição. As espumas são minhas mãos e teus belos seios querendo acariciar. Nessa praia de desejos, ela se aventura quando a chamo pra dançar. Eu espero calmamente o meu amor chegar. Eu espero calmamente o meu amor chegar. Eu te darei um cavalo marinho, pra você passear no meu corpo. Venha, eu sou o mar, e te darei meus frutos, pra você me saborear. Eu espero calmamente o meu amor chegar. Eu espero calmamente o meu amor chegar. Eu espero